Olá, boa tarde, boa semana para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje, 10 projetos que tramitam em regime de urgência estão na ordem do dia para votação, porém, o plenário precisa antes analisar 4 vetos do governo que impedem a apreciação dos demais itens da pauta. Acompanhe os trabalhos com a gente. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declaro aberto mesmo e solicito ao deputado doutor Hércules a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos que coloquem em posição de respeito. Senhor presidente, eu quero falar aqui o versículo da Bíblia. Mateus 22, 39. Amai o próximo como a ti mesmo. Amém? Muito obrigado. Nesse momento eu dispenso a leitura da ata da sessão anterior, declaro a mesma também aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia. Pergunto aos colegas deputados se querem fazer registro de um minuto de silêncio. Quero, presidente. Deputado doutor Hércules. Quero requerer um minuto de silêncio pelo falecimento de Paleva Alves de Paulo. Esposa, foi funcionária da casa, era a esposa de um grande amigo nosso. Obrigado. Ok, mais algum colega gostaria de fazer? Deputado Freitas, Vossa Excelência tem a palavra. Melhor do que eu daria. Aí, maravilha. Se você deixar ele me filmar sozinho, eu prefiro. Entendeu? Senhor presidente, eu solicito um minuto de silêncio, com muita tristeza, pelo falecimento do dia de ontem do meu amigo Irineu Vassolé. Irineu Vassolé é um grande produtor rural do município de Montanha, foi pioneiro junto com seu pai, junto com seus irmãos, a família Vassolé, no agronegócio naquela região, toda a região norte, senhor presidente. Durante anos, Irineu contribuiu para o desenvolvimento da região com a geração de emprego e renda, sendo um dos grandes produtores de café e de mamão. Irineu era um homem respeitado, trabalhador, um empreendedor nato e um guerreiro, uma pessoa querida e respeitada em toda a região. Quero desejar que Deus conforte os corações de toda a família, em especial do seu Samuel Vassolé, o seu pai, da sua esposa Cida, dos seus filhos Carlos e doutora Caliandra, e de todos os seus irmãos e sobrinhos. É o meu voto de pesar, senhor presidente. Ok, deputado Danilo Baense. Presidente, eu quero solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento do investigador de polícia José Alcides Ferreira Filho. José Alcides atuou durante muitos anos no Departamento Médico Legal, aqui da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, prestou relevantes serviços à população capixaba e eu peço que Deus conforte os familiares e também os amigos. Eu quero também solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Elma Maria da Penha Barbirato. Ela é mãe da perita oficial criminal Rosemary Jurizato. Dona Elma, também uma pessoa muito querida, e eu peço que Deus conforte os familiares e também os amigos. E, finalmente, presidente, eu quero solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento do irmão Clodoaldo Rodrigues. Ele é uma pessoa muito distinta, morador de Fior Rosa, ajudava muitas pessoas, estava adoentado há algum tempo, estava inclusive andando de cadeira de roda, mas ele tinha uma disposição muito grande para o trabalho, uma disposição muito grande para ajudar as pessoas. E ele acabou falecendo esse final de semana. Que Deus conforte a sua esposa, os filhos, os netos, demais familiares e amigos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Danilo. Então, por solicitação dos deputados doutor Hércules, Freitas e Danilo Baense, façamos então todos um minuto de silêncio. Sendo assim, solicito que todos se coloquem em posição de respeito. Zé.
Muito obrigado. Passamos então à primeira fase do expediente. Enquanto eu faço a leitura, o nosso presidente, deputado Eric Musso, cumprimenta os colegas deputados, naturalmente dialogando sobre a pauta que está e será debatida no dia de hoje. Ofícios 105 e 274, deputado Bruno Lama, justificado a ausência à secretaria. Ofício 106 e 104, deputado Eric Musso, justificado a ausência à secretaria. Mensagem 1588/2022 do Governo do Estado, ciente à Comissão de Finanças. Mensagem 44/2022 do Governo do Estado, encaminhando veto parcial, ciente à Comissão de Justiça. Mensagem 1686/2022 do Governo do Estado, ciente ao deputado Capitão Assunção, por cópia. Projeto de Lei 439/2022, deputado Marco Madureira, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, Proteção aos Animais, Segurança e de Finanças, segunda fase, nesse caso, sujeita a deliberação do item 7, 8 e 9, traz indicações dos senhores deputados Carlos Von e Bruno Lama. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, contrários manifestem. Aprovado. Do item 7 até o item 9, trata-se de indicações dos deputados Carlos Von e Bruno Lamas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, contrários manifestem. Aprovado. Coloca agora ao plenário a aprovação de inversão da pauta. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram, contrários manifestem. Contra um voto, deputado Eco. Passamos então à fase da ordem do dia. Discussão no termo do artigo 66 para você da Constituição Estadual de veto total ao projeto de lei 186/2021. Na Comissão de Justiça, o deputado Fabrício Grandini opinou pela manutenção do veto. Convoca a Comissão de Justiça para concluir a votação do parecer oral do relator, deputado Fabrício Grandini. Oi, som. Convoca a Comissão de Justiça e, tendo em vista que já foi relatado pela manutenção do veto na sessão anterior, eu vou somente, abrimos também a discussão, agora nós vamos à votação. Como vota, deputado Vandinho Leite. Com o relator, deputado Dr. Emílio Mameri. Deputada Janete Sá. Com o relator, deputado Marco Garcia. Deputado Marcelo Santos presidindo, deputado Dr. Rafael Favato. Vou convocar a suplência, deputado Alexandre Chambinho, como vota. Deputado Dari Pagum, como vota. Com o relator, tendo maioria na Comissão de Justiça pela manutenção do veto, eu devolvo a mesa para prosseguir a votação. Coloca a matéria em discussão, vamos passar a colher os votos. Por se tratar de veto, o voto é nominal. Então, peço, vamos abrir aqui, abrir o painel para votação. Já está aberto para votação o painel. Foi manutenção? Senhor presidente, eu gostaria de orientar os deputados e as deputadas, voto sim, pela manutenção do veto. Não, já resolvi. Segura não.
Já votou? Mas ele está diminuindo o tamanho. Eu fui lá ontem. Ele está diminuindo o tamanho. Ele vai fazer uma carregata amassada. Neste momento você está acompanhando a ordem do dia, momento de votações na sessão ordinária desta segunda-feira, e os deputados estão votando um veto do governo, veto total, ao projeto do deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre guias de turismo no Espírito Santo. A Comissão de Justiça relatou pela manutenção do veto. Outros 3 vetos fazem parte também da sessão de hoje, na ordem do dia. Esses vetos precisam ser analisados e votados para que o plenário possa votar 10 projetos que estão em regime de urgência aqui na Assembleia Legislativa. Esses projetos tratam a maioria da área de educação. Peço aos colegas deputados que possam registrar o seu voto. Só temos até agora 11 votos registrados e nós temos um quórum de 19. Pô, já está votando? Nós vamos derrotar aquele prefeito. Vai ser derrotado. Deixa ele no carro. Já está votando? Aí eu também. Peço aos deputados Adilson Espíndola, Alexandre Chambinho. Deputado Marcos Madureira está colocando seu voto já, para que possam registrar o seu voto. Deputado Luiz Durão já se conta presente. Podemos finalizar? Então, finalizando o processo de votação, temos 20 votos, sendo 15 sim, 5 não, 1 abstenção, e em face do resultado, fica mantido o veto. Comunique-se o governador. Segundo item da pauta, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, de veto total ao projeto de lei 07/2021, da autoria do deputado Sérgio Magés. Convoco nesse momento a Comissão de Constituição e Justiça. Com a palavra ele, o deputado Fabrício Gandini. Senhor presidente, eu vou convocar a comissão, e nós, no regime de rodízio que nós estamos fazendo das relatorias, caberia a Vossa Excelência está presidindo. Eu vou então convocar o suplente, deputado Freitas, para relatar a matéria. Senhor presidente, o item 2 trata-se de discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, do veto total ao projeto de lei número 07/2021, de autoria do deputado Sérgio Magés. Senhor presidente, eu vou prevalecer do prazo regimental para relatar a matéria. Tendo o relator se prevalecido do prazo regimental, na forma do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, ficam sobrestadas as demais matérias. Passamos então à fase das comunicações. Com a palavra ele, o magnífico Sérgio Magés.
Meus cumprimentos ao deputado Marcelo Santos, que preside a sessão nesse momento. Está funcionando. É só vocês fazerem silêncio que vocês vão ouvir o deputado Sérgio Majestic. Por gentileza, deputado Sérgio Majestic, a voz de Vossa Excelência, aveludada, possa alcançar a todos no plenário, nas galerias e aquele que nos assistem pelo canal aberto e pela rede social. A palavra ao deputado Sérgio Majestic. Então, retoma meu horário ali, ó, meu tempo. Beleza, retomem todo o tempo necessário, deputado Sérgio Majestic. Meus cumprimentos ao deputado Marcelo Santos, que preside a sessão nesse momento, aos demais deputados que se fazem presentes no plenário, aos funcionários da casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, os peritos que novamente nos visitam hoje aqui na Assembleia. Eu hoje gostaria de me manifestar, deputado Marcelo Santos. A partir da década de 90, mais precisamente no começo dos anos 2000, o espanhol foi adotado como uma das línguas estrangeiras ensinadas nas escolas, tanto públicas quanto particulares. E, em função dessa adoção do espanhol, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, abriu-se muitos cursos de nível superior para formação específica de professores da língua espanhola. Ocorre que, com as mudanças dos últimos tempos, sobretudo com esse novo ensino médio, aqui no estado do Espírito Santo, praticamente se retirou o espanhol da grade. Hoje não tem mais espanhol no ensino fundamental 2, e no ensino médio, apenas no terceiro ano é que tem espanhol. E mesmo assim, não tem nota, não vale nota a aula de espanhol. Apenas consta depois no certificado do aluno se ele cursou ou não, mas não tem nota. Essa questão da língua espanhola aqui no Espírito Santo, ela beira ao absurdo. Você imagina, o aluno não tem língua espanhola nem um ano do ensino fundamental 2, não tem no primeiro ano, não tem no segundo e depois vai ter no terceiro, mas praticamente não é obrigatório, porque quando não tem nota, obviamente, os alunos perdem muito o interesse. Nós vivemos num mundo altamente globalizado, em que a língua estrangeira é um instrumento fantástico para a formação. Eu já disse uma vez aqui, essa questão da língua estrangeira, o espanhol, ele poderia auxiliar muito na formação dos nossos jovens. Essa questão da pandemia evidenciou, na verdade, uma coisa muito singular. Você pode morar em algum lugar e aí você pode trabalhar em outro lugar. E isso também de um país para o outro. Imagine então, os jovens podem morar no Brasil e podem trabalhar, por exemplo, numa empresa localizada na Argentina, ou no México, ou na Espanha, ou em qualquer lugar. Então, a volta da língua espanhola obrigatória é fundamental, sem contar que agora nós temos uma grande quantidade de profissionais que se formaram que se especializaram como professores da língua espanhola e estão perdendo emprego. Então, assim, é urgente que a Secretaria de Educação reveja isso, como em vários estados já foi feito, e que a língua espanhola volte a ser cursada tanto no Fundamental 2, quanto em todo o ensino médio, e, sobretudo, que volte a ter nota, volte a ser avaliado de fato. Isto é fundamental. É impressionante, né, como nós vemos na educação, poucos avanços e muitos regressos. E assim, é uma regressão
é uma regressão, com certeza, a retirada da língua espanhola. Fora que com esse novo ensino médio, matérias antes obrigatórias em todas as séries do ensino médio também perderam carga horária, como história, sociologia, filosofia, geografia e até biologia e química, por exemplo. Então, assim, isso é uma regressão, essa história de que, nós temos disciplina demais, nós temos conteúdo demais, isso é uma bobagem. Nós precisamos de jovens muito bem formados e essas reformas estão, na verdade, contribuindo para uma formação ainda pior do que aquela que nós já tínhamos. Então, a volta da língua espanhola é fundamental, sim, em todos os sentidos. Muito obrigado, deputado Marcelo Santos. O deputado Marcelo Santos? Eu me achei que você me diminuiu. Senhoras, eu queria aproveitar e fazer um registro de um falecimento da senhora Paleva, esposa de Pereira, que foi chefe de gabinete do senador da República, Ricardo Ferraz, assessor especial do governo do Estado, foi subsecretário também no governo do Estado, e sua esposa estava com a doença degenerativa, veio a óbito nesse final de semana, está sendo sepultada hoje. Quero aqui... O deputado Herco já fez o pedido de 1 minuto de silêncio, mas eu queria registrar, já tendo sido feito, registrar os nossos sentimentos em nome da mesa diretora de todo o parlamento, somado ao que já foi feita a solicitação pelo deputado Herco, transmitir esse voto de pesar na figura do senhor Pereira, figura que eu conheço já há um bocado de tempo, e meus sentimentos com relação ao falecimento de sua esposa. Muito obrigado. Nesse momento, eu passo a presidência oficialmente para o deputado doutor Hércules, para que ele possa conduzir os trabalhos nessa tarde de hoje. Senhor presidente, antes de assumir a presidência, o coronel Quintino está presente, ele poderia assumir como membro da mesa, não quer assumir. Regimentalmente, depois o deputado Teodorico Ferraz, que não tendo ninguém na mesa, o deputado Adilson já disse que não vai querer presidir, o deputado Teodorico Ferraz poderá assumir a presidência se quiser. Abre mão para mim? É como mais idoso, Vossa Excelência poderia assumir, e o segundo mais idoso aqui sou eu, então eu quero, antes de começar a falar, eu quero dar o meu apoio irrestrito para a Polícia Científica do Espírito Santo. Meu apoio, vocês realmente são técnicos, são políticos, tem que ter independência. Estou do lado de vocês e apoio essa causa, com certeza. Deputado Teodorico Ferraz pediu pela ordem? Senhor presidente, pela uma questão de ordem. Pela ordem ou questão de ordem? Pela ordem. Pela ordem, pois não. Com a palavra, o deputado Teodorico Com fundamento nos artigos 114 e 140 do Regimento Interno, solicito a palavra para arguir uma questão de ordem. Senhores deputados, a presente questão de ordem tem por fundamento disposições expressas no Regimento Interno, levando em consideração a tramitação de matéria protocolada pelo Governo do Estado, conforme passo a expor. No dia 14/9, foi protocolado a proposta de emenda constitucional número 7, 2022, oriunda de mensagem governamental número 1586, que altera dispositivo da Constituição do Estado do Espírito Santo para criar a Polícia Científica. Estabelece o parágrafo 6º do artigo 116 do Regimento Interno que as proposições e demais documentos discriminados no parágrafo 3º deste artigo deverão ser entregues à Secretaria da Mesa até 72 horas antes da abertura dos trabalhos, recebendo no ato de entrega autuação eletrônica. Pelo texto, parágrafo 6º do artigo 116 do Regimento Interno, conclui-se que as proposições apresentadas, com observância do prazo de até 72 horas da abertura dos trabalhos, estarão aptas
a serem incluídas na sessão ordinária. A não inclusão da matéria no expediente da presente sessão do presidente da Casa de Lei permite concluir que não foi observado o prazo previsto no parágrafo 6º do artigo 116, acarretando tal fato, consequentemente, o descumprimento do regimento interno desta Casa. Prevê o artigo 178 do regimento interno que, havendo proposições versando sobre matérias idênticas ou correlatas, a mais nova será anexada à mais antiga, obedecendo à tramitação desta. A PEC número 07 de 2022, conforme despacho da Diretoria de Documentação e de Informação, é similar à PEC 04 de 2020 e à PEC número 02. Ambas constantes no item 15 da ordem do dia da sessão desta data. Diante do exposto, gentilmente, com fundamento no artigo 116 e 178 do Regimento Interno, para efeito de cumprimento das normas deste poder, solicito que a PEC número 07 seja incluída no expediente da próxima sessão, bem como que sejam anexadas matérias correlatas, conforme exposto acima. A PEC número 07 trata de servidores que exercem funções complexas, importantíssimas para o Estado e para o cidadão capixaba. São servidores que merecem o nosso respeito e reconhecimento. Fica aqui o registro. Por fim, solicito o deferimento da presente questão de ordem com base nos dispositivos regimentais apresentados. Cordialmente, deputado Teodorico Ferraz. Faço, para facilitar a mesa, a cópia fiel da minha questão de ordem. Obrigado, deputado. Realmente, Vossa Excelência pediu uma questão de ordem, depois falou sobre, pela ordem, depois realmente falou sobre a questão de ordem que está no artigo 140 do Regimento Interno. Eu peço a cópia a Vossa Excelência e vou pedir prazo, naturalmente, que essa presidência não pode tomar essa decisão. Eu estou aqui presidindo também esporadicamente, então nós vamos encaminhar esse pedido de Vossa Excelência. Vamos chamar o próximo orador na fase das comunicações, deputado Adilson Espíndola. Deputado declina, deputado Coronel Alexandre Quintino, ausente. Deputado Freitas ausente. Deputado Éric Musso ausente. Deputada Janete de Sá. Declina, vai falar? Deputada tem 5 minutos. Essa dupla, hein? Lembrar do pessoal lá do seu gabinete que eu preciso que devolva o tablet. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem, servidores dessa casa, todos que nos assistem pela TV Assembleia. Quero cumprimentar o pessoal da Perícia Oficial Criminal do Estado do Espírito Santo que se encontra presente nas galerias, a direção e alguns servidores desta importante perícia que contribui de forma significativa para que crimes sejam elucidados e criminosos sejam punidos. Eu quero falar hoje, mais uma vez, sobre a violência que se abate contra as mulheres em nosso Estado. Nós temos mais um caso de violência contra a mulher que culminou na morte dessa mulher neste último domingo. O nome dela é Elivânia Aparecida da Silva, de apenas 35 anos, que foi morta a tiros no Córrego do Rico, na localidade de Perdigão, na zona rural de Iuna. A vítima estava na varanda da residência, conversando com um amigo quando o ex-marido chegou, efetuando disparos de arma de fogo contra o casal. O homem, ele está hospitalizado, foi levado para um hospital, era um amigo da vítima,
mas a vítima, apesar de ter conseguido correr até a casa de sua mãe, ela foi socorrida, mas faleceu ao dar entrada no hospital. Já chegou no hospital sem vida por conta dos disparos terem atingido áreas que são nobres no organismo dela, da pessoa humana, e acabou culminando na morte da Elivânia. O autor do crime, até o momento, está foragido, ele não foi localizado, mas é de conhecimento da polícia e dos familiares e vizinhos e de testemunhas que presenciaram esse crime, que o autor é o próprio ex-marido da Elivânia, que foi morta com tiros no tórax e no rosto. A vítima estava separada do marido faziam 15 dias. E, de acordo com familiares, desde que ela se separou, ela passou a ser ameaçada de morte pelo ex-marido. A polícia está tentando localizar o criminoso e é lamentável que do início do ano, deputado Hércules, até o presente momento, são 64 mulheres assassinadas no Espírito Santo. Homicídio de 64 mulheres, sendo que 26 delas foram mortas por feminicídio, que é o assassinato da mulher por um familiar, por alguém do seio familiar, seja marido, ex-marido, namorado, ex-namorado, que acaba tirando a vida da mulher por conta de não aceitar essa situação de violência, de separação, e por não saber conversar com a mulher, ele acaba partindo para a violência e acaba chegando nos finalmente, que é o pior dos casos, onde ele acaba por retirar a vida da mulher, deixando órfãos. Eu estive no Córrego do Café nesse final de semana e pude me deparar com uma mulher que foi morta aos 27 anos, mãe de 4 filhos. O assassino é o pai do filho menor dela, que estava no colo dessa mãe, sendo amamentado, quando ele desferiu várias facadas na mulher e matou essa mulher com uma criança no colo. 4 crianças menores, o menorzinho tem 1 aninho de idade, outrozinho tinha 2,5, outra criança de 3,5 e a mais velha de 5 anos. 4 meninos órfãos sendo criados pela avó e pelas pessoas em volta, que ajudam na alimentação, que ajudam no custeio dessas famílias, dessas crianças, cuja família ficou desamparada por conta dessa mulher que teve a vida retirada pelo próprio marido, que se encontra preso atualmente por conta desse crime bárbaro. Nós precisamos agir. Temos feito muito, esse governo, para tentar construir políticas públicas no sentido de defender as mulheres dessa chacina que existe no Espírito Santo contra as mulheres. Mas mesmo assim, ainda tem sido ineficaz as ações devido ao machismo arraigado, se ele perdurar no nosso estado e por conta dele, muitas mulheres terem as suas vidas perdidas. Obrigada, deputado, e uma boa tarde para todos. Bem, deputada Janete, realmente um absurdo, e eu já tenho uma lei da minha autoria que proíbe que o poder público contrate qualquer homem que tenha sido condenado pela Lei Maria da Penha. É uma lei da minha autoria que realmente é um absurdo, essa violência contra a mulher. Parece que houve um engano aqui. A assessoria informou que era para chamar do deputado Adilson Espíndola, então ficou para trás. Capitão Assunção. Declinou, capitão Assunção. Deputado, eu sou o próximo orador, eu declino. Deputado Luciano Machado, declina. Deputado Dari Pagung, ausente. Então foram esses. Aí agora só pode chamar.
aqui, ó, que o senhor já chamou os demais, aí já vai depois da Janete Irini. Irine Lopes, deputada Irine Lopes, ausente. Deputado Carlos Bon. Deputado Carlos Bon, ausente. Deputado Gandini, ausente. Deputado delegado Dalilo Baense. Com a palavra, o deputado tem 5 minutos. Boa tarde, deputado presidente Dr. Eco Silveira. Boa tarde, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia e os servidores dessa casa. Inicialmente, quero saudar aí os nossos colegas da Polícia Civil, da Polícia Técnica Científica. Um abraço grande para vocês. Tive o prazer de trabalhar muitos anos com essa equipe maravilhosa e hoje eles estão aqui fazendo uma justa reivindicação. Presidente, na semana passada comentamos aqui nesta casa sobre a triste realidade que atinge as meninas do Estado do Espírito Santo. Meninas de 10 a 14 anos dando à luz é realmente um absurdo. No ano passado, foram 299 partos de meninas de 10 a 14 anos, todas vítimas de estupro. Neste ano de 2022, somente no primeiro semestre, já foram 98 partos, uma média de um parto a cada 2 dias. Nosso trabalho de fiscalização chegou a ser destaque neste domingo, na coluna do Leonel Ximenes, em A Gazeta. Precisamos ter educação e oportunidades para as famílias poderem criar bem os seus filhos. E vejam que interessante quando a educação consegue abrir horizontes. Eu vou pedir lá para colocar na tela, já colocaram ali. O Davi Lucas, estudante do IFES e morador de Vitória, entrou em contato conosco e contou um pouco da sua história. Ele foi convidado para participar de uma Olimpíada Científica Mundial em Singapura, na Ásia. Que orgulho, o estudante capixaba podendo ter essa oportunidade. Esse convite veio porque ele foi medalhista de prata numa Olimpíada Internacional chamada Pensamento Computacional, numa tradução livre do inglês para o português. Para participar dessa competição em Singapura, o Davi Lucas precisa pagar os custos, que não são nada baratos. Ele estima em R$15 mil os gastos. 10 mil seria para custear as passagens aéreas e 5 mil para custos de hospedagem. E ele está fazendo uma vaquinha para buscar essa verba e poder representar o Brasil. Então, conclamamos, presidente, ao governo estadual e às autoridades para que verifiquem ou chequem meios para ajudar esse estudante a conseguir representar o nosso querido Brasil. É um orgulho ver um estudante de escola pública desenvolver tamanhas habilidades. No último IDEB, divulgado semana passada, o Espírito Santo ficou em 3º lugar no ranking do ensino médio no Brasil. Esperamos que exemplos como o do Davi Lucas possam inspirar para que tenhamos outros estudantes com o mesmo potencial no estado do Espírito Santo. A educação é uma ferramenta importante para evitar que nossos adolescentes e nossas crianças sejam cooptados pelo crime, especialmente pelo tráfico de entorpecentes. Não dá mais para termos um assassinato de menor de idade a cada 4 dias. Isso é lamentável. Por fim, presidente, nós conclamamos a CESP para que dê a resolução no caso envolvendo o perito oficial criminal Celso Marvila. São dias de aflição e de espera sem fim para a família desse perito da Polícia Civil. O Celso Marvila foi homenageado aqui recentemente desta casa e está desaparecido desde o dia 13 de agosto. Nós recebemos aqui uma série de denúncias, já encaminhamos para o doutor Tarek, que é o delegado que está presidindo o inquérito policial, encaminhamos também para o superintendente de polícia especializada e colocamos também à disposição da população, mais uma vez, o nosso telefone, 27 999690988 para denúncias. E também nós temos aí o telefone 181.
Todas as denúncias que nós recebemos foram encaminhadas para a Polícia Civil, que está fazendo o seu trabalho. Mas conclamamos aí a CESP para que dê maior atenção, para que possamos dar uma resposta o mais rápido possível. Não somente para a família do Marvila, mas como seus amigos da Polícia Civil e para a própria sociedade. Muito obrigado, presidente. Retornamos a palavra para Vossa Excelência. Delegado, só uma parte rapidinho. Qual o número do telefone de novo, delegado, que o senhor 27 99969 0988. E também, deputado Torino, o 181, que é o nosso desdenúncia. Obrigado. Muito bem, deputado delegado Danilo Baense. Convido para usar a tribuna por 5 minutos o deputado Teodorico Ferraço. Deputado Teodorico Ferraço declinou. Deputado doutor Rafael Favato. Ausente. Nesse tempo, nesse momento, fim da fase da comunicação, vamos passar ao grande expediente. Grande expediente, liderança partidária. Concedo a palavra o deputado Bruno Lamas. Ausente. Deputado Luiz Durão, pelo PDT. Vai falar, deputado? Deputado declina. Deputado doutor Emílio Mameri. Vai falar o deputado Sérgio Majestic, na ausência do deputado doutor Emílio Mameri. O deputado tem 15 minutos. Aproveito para dar apoio à polícia científica, porque, na verdade, esse povo, nós temos que dar o maior cuidado, o maior respeito, e tem que ser independente. Tem que ser independente, porque, na verdade, são técnicos que não são políticos. Tem o nosso apoio. Meus cumprimentos ao doutor Hércules, que preside a sessão neste momento, aos demais deputados ainda presentes aqui no plenário, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, aos funcionários desta casa e aqueles que estão hoje nos visitando nas galerias. Aí o pessoal da Polícia Técnica Científica, que merece todo o nosso respeito e que estão aguardando, né, a tramitação, né, do projeto que está parado aqui na Assembleia também. E, doutor Hércules, hoje nós votamos um veto, que já estava vencido praticamente na pauta, né? Aí, na sequência, novamente se pediu prazo para outro veto, quer dizer, provavelmente vai até semana que vem. Nós temos mais 2 vetos já na pauta e assim caminha a Assembleia Legislativa. Infelizmente, sem andar com a pauta em temas extremamente importantes, muito importantes, porque, doutor Hércules, aquilo que eu sempre disse, desde o primeiro dia que eu estou aqui, não interessa se o projeto vai ser aprovado ou não, mas precisamos debater e colocar para votar, e cada um vote de acordo com a sua consciência, e assuma o seu posicionamento, porque, muito obviamente, pelo menos eu, doutor Hércules, eu acho que é o caso do senhor também, se eu voto contra um projeto ou eu voto a favor, eu sei argumentar e me fundamentar por que estou votando contra ou por que estou votando a favor. Eu sei me fundamentar. Se as pessoas vão gostar ou não da minha fundamentação e dos meus argumentos, isso é uma outra história. Mas eu tenho fundamento, sim, para votar contra ou votar a favor. E nós estamos com 3 projetos da educação que precisaria, no mínimo, ser debatido, que é a questão da ampliação do tempo de planejamento para os professores. Eu já disse uma vez aqui e eu vou voltar a dizer novamente, né? Os professores hoje não, sempre foi assim. Existe uma lei federal que diz que 30% do tempo de contrato de um professor tem que ser para planejamento. Então, por exemplo, as prefeituras e o Estado, em grande parte das vezes, eles contratam para 25 horas, né? Um professor, um registro, né? Uma matrícula, um contrato, normalmente é de 25 horas. 20 de sala de aula e 5 de planejamento. Ocorre que a lei federal diz
que é no mínimo 30%. Ela não diz que é apenas 30% ou que tem que ser 30%. Por exemplo, as escolas federais, os IFES, por exemplo, as universidades federais, o tempo de planejamento é muito maior. Normalmente beira 50%. Então, se a pessoa, por exemplo, é contratada para 40 horas, ela tem normalmente 20 de sala de aula e 20 de planejamento. Ou então, até menos, né? Às vezes 18, 16 de sala de aula e o restante de planejamento. Porque um professor, obviamente, ele precisa estudar, ele precisa pesquisar. E hoje, o volume de burocracia ampliou-se tanto para os professores, que eles gastam o tempo inteiro, praticamente, que eles teriam para planejamento, com burocracia, preenchendo pauta, fazendo relatórios e não sei mais o que. E tempo para planejar efetivamente é muito curto. Por isso nós apresentamos um projeto aqui para ampliar esse tempo para 50%. E lembrando que com o novo ensino médio e esse horário integral criado pelo Casagrande, novas disciplinas foram criadas, as chamadas disciplinas eletivas e outros, como projeto de vida e não sei mais o que carecem de um planejamento específico, porque não são disciplinas que já têm um currículo pronto. São disciplinas que o professor precisa elaborar aquilo que ele vai fazer. Por exemplo, esse negócio de projeto de vida, por exemplo, que tem hoje nas escolas. O professor precisa, a cada aula, praticamente, elaborar um novo assunto, um novo tema para ser trabalhado. E muito, obviamente, esse tempo de planejamento existente hoje não é suficiente. Nunca foi antes disso. Imagine agora. Eu comecei a dar aula em 1985. Então, naquela época que nós não tínhamos a demanda que existe hoje, né, de burocracia por parte das secretarias, e não tínhamos essas disciplinas eletivas, já não era suficiente. A gente já tinha que levar uma grande quantidade de material e coisas para fazer em casa. Imagine agora. E não é justo que o professor fique o tempo inteiro, né? Se tem um final de semana, um feriado, etc., o professor está em casa trabalhando, corrigindo prova, planejando, elaborando aula e não sei mais o que. Então, esse projeto precisa ser discutido no mínimo. O ideal é que seja aprovado. Agora, com essa pauta travada desde julho, porque eu volto a dizer, essa manobra de travar a pauta com vetos começou na semana que antecedeu o recesso parlamentar, ou seja, em julho. De julho para cá, na verdade, nós estamos no final de setembro praticamente, nós estamos aí entrando na última semana praticamente de setembro, nós votamos 2 projetos de interesse do governo. O resto foi vetos, com essa história de ficar segurando, votando um veto por semana, e nós não conseguimos evoluir em assuntos tão importantes como esse que eu acabei de relatar. Voltando a um assunto que eu estava dizendo hoje na fase das comunicações, ligado com o que eu acabei de falar também, a questão de que nós falamos hoje da importância que tem o ensino da língua espanhola. Antes, fazendo um parênteses aqui, nós gostaríamos de cumprimentar as pessoas do Centro de Referência de Assistência Social de Itararé, o ProJovem, o responsável Carla e Mirelle. São 6 alunos que estão aqui nos visitando hoje nas galerias. Muito obrigado pela presença de vocês, é sempre muito bom recebê-los aqui. Venham mais vezes, ok? Nós estamos agora, não sei se vocês, aqui parte da sessão que vocês chegaram, mas hoje a pauta mais uma vez foi travada por um veto. Quando um veto não é votado, ele trava a pauta. Nós estamos agora já na parte final praticamente da sessão, que é a parte dos discursos dos deputados, chamados de grande expediente. Tá bom? Mas sejam muito bem-vindos. Então, eu estava falando hoje, na fase das comunicações, sobre a grande importância da língua espanhola, que praticamente foi retirada da grade curricular do Fundamental 2 e também do ensino médio. Hoje não tem, doutor Hércules, você imagina, não tem em nenhum ano do ensino fundamental, não tem no primeiro ano, não tem no segundo, só tem no terceiro. Mas aí tem no terceiro, mas não tem nota.
Ora, os alunos, obviamente, quando não tem nota, perdem o interesse, né? E a gente deveria, inclusive, eu acho que a gente deveria até implantar mais língua estrangeira no ensino, doutor Hercules. O mundo hoje é altamente globalizado e se tem uma ferramenta que hoje pode fazer muita diferença na vida de um jovem, é dominar línguas estrangeiras. E quanto mais, melhor. Claro que o inglês ainda, vamos dizer assim, nas relações internacionais é a língua dominante, mas hoje o espanhol é praticamente a segunda língua nos Estados Unidos, né? E olha o grande número de países que falam o espanhol. Mas, doutor Hercules, me preocupa uma outra coisa. Essas reformas recentes do ensino, sobretudo do ensino médio, que ocorreram nos últimos anos e estão sendo implantadas agora, a partir desse ano, nas redes, tanto particular quanto nas redes públicas, o chamado novo ensino médio. Para dar lugar às chamadas matérias eletivas, né, e os itinerários, os chamados itinerários de ensino, várias disciplinas perderam carga horária. Então, por exemplo, hoje, o aluno, às vezes, ele tem aula de geografia no primeiro ano, mas ele não tem no segundo e no terceiro. Ou então, ele não tem no primeiro e no segundo e só vai ter no terceiro. Ora, o ensino de disciplinas como geografia, como história, filosofia, são importantíssimos. Então as pessoas sempre vêm com aquele discurso assim, nós precisávamos dessa reforma porque nós temos disciplinas demais no Brasil, há conteúdos demais. O nosso problema na educação brasileira nunca foi excesso de matéria ou excesso de conteúdo. Eu até como professor que fui por mais de 31 anos na sala de aula, professor de geografia, eu acho que alguns conteúdos podem ser repensados em todas as disciplinas, química, física, matemática, geografia, história, filosofia, que a gente possa retirar alguns conteúdos realmente. Nem discuto, nem entro nessa questão. Agora, abrir mão desse conhecimento, não. Hoje, por exemplo, com essa reforma do ensino médio, até disciplinas que sempre foram muito valorizadas, como biologia e química, perderam carga horária também. Artes e educação física, então, nem se fala. Ora, os nossos problemas na educação não são o número de disciplina ou o número de conteúdo. Os problemas da educação eu estou cansado de repetir. Os problemas da educação são a questão da qualificação e a remuneração do professor. Os problemas da educação estão ligados à falta de infraestrutura às escolas. O problema da educação está ligado ao acesso e permanência do aluno na escola. Hoje, por exemplo, deveríamos estar discutindo como manter os alunos de ensino médio na escola. Devido à crise financeira que o país passa, uma grande quantidade de alunos do ensino médio está evadindo das escolas para trabalhar, para poder ajudar a sua família, enfim. Então são esses problemas que nós temos a atacar. E aqui no Brasil, de tempos em tempos, se descobre o sabão em pó na educação. Alguém cria um projeto milagroso que vai resolver todos os nossos projetos, os nossos problemas na educação e vai nos colocar no século XXI. Outro dia eu estava ouvindo um especialista falando e eu concordei muito com o que ele disse, fazendo uma análise desse chamado novo ensino médio, quando ele disse o seguinte: na educação brasileira nós não resolvemos alguns problemas ainda do século XIX, mas nós queremos já implantar coisas do século XXI. Ora, se nós não resolvermos, canso de dizer, o problema da qualificação e da remuneração do profissional, da infraestrutura das escolas e o acesso e permanência do aluno, nós nunca resolveremos nada. Pode implantar novo ensino médio, velho ensino médio, escola militar, escola não sei o quê, escola progressista, ou sei lá o quê, que nós vamos continuar do mesmo jeito, dando um passo para frente e dois para trás, porque os problemas reais da educação nunca são atacados. É quando você olhar também, aqui no Brasil é mais ou menos assim, você vê isso em todos os setores, né? Segurança, por exemplo. Nós vamos dar porte de arma para aumentar a segurança das pessoas, vamos fazer isso, vamos criar mais isso, se você não atacar a origem de onde é que está se originando a violência, nós não vamos resolver nada, vamos ficar fazendo remendo o tempo inteiro. E na educação brasileira, infelizmente, é isso que na maioria das vezes tem sido feito, remendos e não soluções definitivas. Muito obrigado, doutor Hércules.
Deputado Sérgio Majestic, eu gostaria de ainda lembrar de que cerca de 50, 60 anos atrás, a língua que dominava o mundo era a francesa, né? E depois o americano acabou dominando tudo no inglês. Mas eu me lembro, professor, que quando fiz vestibular de Direito, eu optei por francês. Você podia optar por francês ou por inglês. E eu me lembro que eu tive que estudar latim, inglês e francês. Infelizmente, hoje nem se fala mais nada disso. Parabéns pelo seu discurso, viu? Sempre a sua fala é uma aula que a gente aprende cada vez mais. Obrigado, professor. É uma pena que eu acho que o professor Majestic, o ano que vem, não estará aqui. Um abraço. Agora vamos passar aos oradores inscritos. O primeiro orador inscrito nesta fase é o deputado Torino Marques. O deputado tem 10 minutos. Você viu a sonoplastia que eu fiz aí, né? 5:45 na Assembleia Legislativa, na capital do meu glorioso estado, Espírito Santo. Uma excelente tarde a todos, pessoal aí da Polícia Científica do Espírito Santo. Um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês. Também nas galerias, tem mais gente ali nas galerias, quero agradecer a presença de vocês, isso é uma casa do povo capixaba. Eu digo boa tarde a todos que nos assistem, público também, os servidores desta Casa de Leis, os deputados que se encontram aqui ainda, mas ainda com o coração doendo e muito, porque não foi por falta de aviso que catástrofes aconteceram. Semana passada, por 2 sessões, queridos amigos, eu falei sobre os desmandos da Secretaria de Saúde pelo secretário Nésio Fernandes. Gravem bem esse nome. Falei que a forma que ele vem conduzindo e gerenciando a pasta era e é ideologicamente e com nuances de individualização das condutas. Bom, fato é que afastou toda a equipe de cirurgiões cardiovasculares capixabas que estavam vinculados ao Sistema Único de Saúde, o SUS, e vem chamando médicos de fora do Espírito Santo para atuar aqui, enquanto estes ainda mantêm seus vínculos nos estados de origem. Avisei que isso poderia piorar. Não avisei? Pois é. Lendo a notícia no portal Folha ES, vi que no dia 14 dia 14 agora, quarta-feira passada, um senhor deu entrada na emergência do Hospital Evangélico em Vila Velha, precisando de cirurgia cardíaca. Só que não havia nenhuma equipe de cirurgia cardiovascular lá no hospital. Eu queria que você... Coloca o print aí, o primeiro está ali. Ó, vocês estão vendo? Criminoso. Secretaria de Saúde do Espírito Santo afasta médicos e paciente morre. Segundo a matéria, a equipe que trabalha no hospital... Equipe que digo são os enfermeiros, administradores, auxiliares, tentaram contato a madrugada toda com os cirurgiões, porém ninguém atendeu o telefone e infelizmente esse senhor veio a óbito às 4 da manhã sem ser submetido a nenhuma cirurgia. Alertei que isso poderia virar uma tragédia, doutor Hércules, da Comissão de Saúde, e infelizmente ela aconteceu. Não tinha nenhuma equipe médica de plantão naquele local para fazer a cirurgia. Os médicos que o Nésio colocou não estavam no plantão e nem atenderam as ligações dos funcionários do hospital. Um verdadeiro absurdo, sem assistência da equipe de cardiologistas contratada pela Secretaria de Saúde. Coloca, por favor, o print número 2. Está ali para vocês verem. Faleceu sem socorro devido, sem passar pela cirurgia de emergência. Isso é muito grave, isso é criminoso. É comum não ter certos tipos de médicos dentro do hospital de plantão? É sim, mas nesses casos eles ficam de sobreaviso e são obrigados a atender ao telefone e correr para o hospital enquanto os residentes ou auxiliares preparam esse paciente.
Nesse caso, não só não tinha cirurgião de plantão, como os que estavam de sobreaviso não atenderam as ligações. Queremos também respostas do Hospital Evangélico sobre esses fatos. Quero sim, porque a coordenação ou diretoria devem nos trazer sim, levar para a população a verdade de como as coisas estão acontecendo na atenção à saúde do povo capixaba. Tenho certeza de que para o governador, para o secretário, os amiguinhos dele, na mesma hora, haveria sim um helicóptero para buscar gente e socorrer, né? Relembrando que o secretário Nésio afastou todo o quadro médico de cirurgiões cardiovasculares do quadro do SUS. E hoje só existem 2 médicos para atender a essa demanda de 2 grandes hospitais da Grande Vitória. O número, pessoal, é insuficiente. Temos mais de 4 milhões de moradores no estado do Espírito Santo. A equipe afastada era composta pelos melhores cirurgiões cardiovasculares do nosso estado e desempenhavam, sim, há vários anos um trabalho impecável e de excelência. A saúde agora anda, infelizmente, para trás, no momento que nosso povo mais precisa. Por fim, segundo li na matéria também, o secretário vem telefonando para médicos de fora do Espírito Santo, chamando para virem atuar aqui no Espírito Santo, chamando os amiguinhos para virem, né? Isso é muito bom, isso é, na verdade, muito grave, porque ele está sim loteando entre amigos cargos públicos. Veja aí na matéria que vou disponibilizar para o povo nas redes sociais. Existe até denúncia que um dos médicos convidados por Nésio foi lá na sede do CRM, prestem muita atenção, pedir inscrição, ou seja, o registro para atuar aqui no Espírito Santo, utilizando um carro da Secretaria de Saúde do Estado. Mais um crime cometido, mais um. Veículos da Secretaria sendo utilizados para fins pessoais, atingindo os princípios da legalidade e da impessoalidade. Coloque, por favor, o print número 3 aí. Aí, esse aí. Prestem atenção. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito sério. Isso é muito grave. Uma pessoa morreu por culpa da gestão desastrosa e criminosa do senhor Nésio Fernandes, secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo. O sangue de inocentes está nas mãos dessa turma. Temos sim o dever de apurar isso. Eu vou formalizar uma denúncia ao Ministério Público sobre esses fatos, porque se acontece o que diz na matéria, isso é um crime que está acontecendo aos nossos olhos. Inclusive, crime de prevaricação do secretário. Convoco aqui, na minha sustentação oral, os membros da Comissão de Saúde, doutor Hércules, que preside essa sessão, e também de Direitos Humanos desta Casa de Leis, para instaurarem os procedimentos necessários também. A resposta à população virá de nós, deputados eleitos, que, pelo amor de Deus, temos que mostrar para que viemos aqui para representar a população capixaba. A resposta à população virá de nós, deputados eleitos democraticamente, para fiscalizar os atos e desmandos do governo do Estado do Espírito Santo. Parabenizo aqui, de antemão, ao jornalista Jackson Rangel por ter coragem de fazer o que um verdadeiro jornalista faz, com profundidade, investigar e descobrir os fatos verdadeiros. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Teodorico Ferraz, ou melhor, Torino Marques, estou com a cabeça pensando no deputado Teodorico Ferraz, que é ele que deveria assumir aqui, que é o mais idoso aqui da nossa casa, mas ele já se ausentou. Deputado Torino, como presidente da Comissão de Saúde, eu tenho feito todos os esforços no sentido de acabar com esse impasse. Já levei os cirurgiões cardiovasculares na Comissão de Saúde, o CRM. Já tive outras reuniões também com o doutor Fabrício, que é o presidente do CRM. E, infelizmente, esse impasse ainda não chegou a um bom termo. De qualquer forma, amanhã, às 9 horas, nós aprovamos hoje aqui, eu agradeço o deputado Luciano Machado, fizemos uma reunião extraordinária aqui na casa, antes da sessão, e aprovamos amanhã, na reunião ordinária, a presença de
é do nosso Fabrício Gaed, que é o presidente da FEOFIS, Federação dos Hospitais do Espírito Santo, para também ele falar as razões pelas quais ainda existe esse impasse. Com relação ao médico e ao CRM, o médico que vem de fora, ele tem que o CRM pedir autorização precária para poder atuar. Isso realmente é um procedimento que o nosso CRM exige. Com relação a um residente que estava fazendo procedimento de médico, ele também foi denunciado e foi afastado. Não podemos admitir isso. O fato é que eu também, não só como presidente da Comissão de Saúde, mas como médico também, eu não posso admitir que pessoas possam morrer por falta de assistência, uma vez que tem médico para fazer isso. E excelentes médicos no quadro do Espírito Santo, cardiologistas. E muitos anos fazendo isso, especialmente no Hospital Evangélico, onde tem um serviço de cardiologia e cirurgia cardíaca excelente, capitaneada pelo meu colega Carone, que é uma referência para nós aqui no Estado. Então, na verdade, eu quero que Vossa Excelência encaminhe esse documento para aqui para a presidência, e em seguida amanhã eu estarei levando para a Comissão de Saúde para depois também encaminhar ao Ministério Público, porque todas essas denúncias que chegaram, principalmente que Vossa Excelência está falando, já mandei, quer dizer, a Comissão de Saúde assinada por mim, para a Secretaria de Estado da Saúde, para o Governador do Estado, para o Conselho Estadual de Saúde, para o CRM, Conselho Regional de Medicina, para o CIMI, Sindicato dos Médicos, mandei também para a Associação Médica e mandei para o Ministério Público. O Ministério Público é quem defende o cidadão. Então, o Ministério Público está ciente do que tem acontecido e, na verdade, eu não quero saber quem tem razão. Eu quero saber que o paciente não pode ficar sem ser atendido. A nossa meta é essa, a sua também, com certeza. Então, que a gente possa resolver esse impasse o mais breve possível, porque o doente, o paciente não pode esperar. Nós não podemos perder nenhuma vida por qualquer tipo de impasse. E tem um ditado muito interessante, né, que infelizmente a briga entre a maré e o rochedo é o marisco que leva o alho, né? Então eu quero dizer para Vossa Excelência que a Comissão de Saúde está presente, está lutando para que isso seja resolvido. Ok, esse crime de prevaricação que tem acontecido no Estado do Espírito Santo, pela Secretaria de Saúde, ao comando do senhor Nésio Fernandes, tem que ser apurado. Se ele tiver culpa, que ele pague pelos crimes que ele vem cometendo no Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Torino Marques. Próximo orador na fase de oradores inscritos, deputado Bruno Lamas. Deputado Bruno Lamas ausente. Deputado Sérgio Magés, professor Sérgio Magés. Deputado tem 10 minutos. Não cumprimento. Olha só, eu nem entro nessa disputa. Meus cumprimentos novamente ao doutor Hércules, aos funcionários da casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, aos taquígrafos, muito simpáticas, os taquígrafos muito competentes. Doutor Hércules, fica com ciúme, não pode não cumprimentar os taquígrafos. Olha só, eu quero aproveitar esse tempo, doutor Hércules, para falar sobre o IDEB, cujos resultados saíram na semana passada. O IDEB, ele é o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira. Ele é feito a cada 2 anos. Então, para aqueles que não são da área da educação, assim, como é que se calcula o IDEB, né? É uma fórmula de avaliação que ocorre a cada 2 anos e ele é baseado em 2 provas, a prova Brasil e a prova do SAEB. SAEB significa Sistema de Avaliação da Educação Básica. Então, se pega o resultado dessas provas e também se avalia o fluxo de alunos, quantos alunos passaram, quantos ficaram reprovados, e aí se faz uma média da nota da prova com essa questão do nível de aprovação
ou reprovação nas escolas, nos municípios e nos estados. Então, a partir de um cálculo dessas duas coisas, se dá a nota do IDEB. Então, a nota que saiu na semana passada não é a nota da situação da educação de 2022. Ela reflete a situação da educação de 2020 e 2021, certo? Olha só. O IDEB, ele é sempre uma referência, claro, né? É uma referência, mas a gente tem que sempre analisar com muita parcimônia, com muito cuidado, com muita atenção, sob pena de que você começa a fazer comparações que não se justificam. Então, assim, em tempos normais, você comparar IDEB, né, de uma escola com outra, de um município com outro, de um estado com outro, já é meio problemático. Por exemplo, como é que você compara um IDEB de uma escola localizada num bairro de classe média e uma escola localizada num bairro de periferia, com muitos alunos, né, em situação de risco, etc. Porque o que resulta no desenvolvimento, né, cultural de um aluno, né, o seu progresso ou não da escola, é uma miríade de fatores. Então, aí, você já tem que observar essas realidades distintas. Cada município, a forma com que ele emprega recursos na educação, a qualificação de professores, os recursos que oferece às escolas, não são iguais. Então, assim, como é possível você comparar um município lá do norte do estado com um da Grande Vitória e outro do sul do estado? Esses municípios não têm a mesma verba, se as escolas não são equipadas da mesma forma, se os professores não são preparados da mesma forma. Assim como comparar um estado com outro, é a mesma coisa. Então, em qualquer época, essas comparações, elas sempre precisam ser feitas com muito critério e cuidado. Agora, este resultado deste IDEB, esse então, nem se fala. Por isso que vários especialistas da educação e várias pessoas, né, que são ligadas à educação, entre elas nós defendíamos que não deveria ter havido o IDEB para esses últimos 2 anos. Por quê? Porque os últimos 2 anos foram os anos fortes da pandemia. Grande parte desse tempo, as escolas ficaram sem aula. Grande parte dos alunos teve pouca assistência, ainda que, houve aula virtual, etc. Os estados e municípios que conseguiram dar alguma assistência virtual foi para uma parcela dos alunos, porque parte dos alunos sequer tem acesso à internet ou instrumentos para acompanhar. Muitos municípios não deram assistência nenhuma praticamente. Então, como é que a gente vai fazer essa avaliação desses últimos 2 anos? Outra questão, a maioria dos estados e municípios adotaram o critério de aprovar todos os alunos, tanto em 2020 quanto em 2021. Sem interessar se esses alunos sabiam ou se não sabiam, eles passaram de ano. Tanto que esse ano, por exemplo, se você for numa escola onde tem o Fundamental 1, um aluno do 3º ano do Fundamental 1 está sendo alfabetizado agora. Porque 2020 e 2021 ele não foi para a escola, ele não foi alfabetizado. Então, a inconsistência dos resultados do IDEB deste ano é muito grande. E agora a gente querer usar isso também para fazer comparação, é o município que ficou em primeiro lugar, o que ficou em último, o que ficou não sei aonde, a escola que ficou em primeiro, a escola que melhorou, a escola que piorou, é completamente sem sentido. Como eu falei, em qualquer época, em épocas de tempos normais, a gente já tem que ter um cuidado muito grande como a gente avalia o IDEB, né? Como você analisa o IDEB, e ter um cuidado gigantesco com a questão comparativa entre escolas e municípios, mas agora isso perdeu completamente o sentido, doutor Hércules. Então, assim, como nós defendíamos no ano passado, não vamos fazer o IDEB esse ano, pula. Vamos fazer só daqui a 2 anos, na verdade, com aulas corridas. Isso seria o ideal. Então, ano passado também, o que aconteceu? Foi o menor índice de participação de escolas de todos os tempos, foi o menor índice de participação dos alunos. Em muitas escolas, no ano passado, mesmo depois que voltou e que as provas foram aplicadas do SAEB e a Prova Brasil, nem todos os alunos voltaram. Então pode ocorrer, por exemplo, que numa escola só voltaram os melhores alunos, por exemplo.
e aqueles que, né, tinham mais dificuldade nem chegaram a voltar. Então, quando você analisa toda a questão dos últimos 2 anos e o que aconteceu entre municípios, estados e escolas, o IDEB de 2022, divulgado na semana passada, ele não deveria nem ser considerado para nenhum tipo de indicador, porque ele não está demonstrando realidade em grande parte dos seus resultados, dada a questão do que aconteceu. Mesmo quando você fala de estado para estados, mas o estado X melhorou, o estado Y caiu, etc, etc. Não dá para fazer esse comparativo, porque a forma com que os estados agiram também durante a pandemia não foi igual. Não dá para você... Em tempos normais, já esse comparativo já é complicado. Eu volto a afirmar, porque aquilo que estados também investem, como investem em qualificação, em infraestrutura, em apoio a alunos, etc., é muito diferente. Porque, assim, uma avaliação como o IDEB, ela só teria valor de comparação efetiva se todas as escolas fossem exatamente iguais, todos os professores tivessem a mesma formação, todas as escolas tivessem a mesma infraestrutura, todos os estados investissem a mesma quantidade na educação, e não é isso que ocorre. Então, assim, eu tenho dito o tempo inteiro, né? O IDEB é um índice que precisa ser analisado com cuidado. Agora, o desse ano não deveria nem ser analisado, porque o desse ano, ele perde quase que o sentido de ter ocorrido, porque os dados que ele demonstra são altamente questionáveis e não há de se fazer nenhum tipo de comparação. As comparações já não deveriam ser feitas em época nenhuma, mas agora, tanto pior. Então é isso, né? Então fica alerta aí para a gente não se deixar levar por esses índices desse ano e tal, né? Porque a escola do meu filho piorou, porque o meu município melhorou, o meu município piorou, porque, considerando que nós ficamos 2 anos praticamente sem aula, e a forma de ter aprovado todos os alunos, o fato de que cada município, cada escola teve um tipo de assistência diferente, deixa o IDEB desse ano completamente inconsistente, tá certo? É isso, doutor Hércules, muito obrigado. Professor, eu peço que você faça favor de assumir a presidência, que eu sou o próximo orador, mas eu só gostaria de complementar alguma coisa do discurso de Vossa Excelência com relação à educação. Tem gente que fala porque papai e mamãe é professor, que ele acha que entende alguma coisa de educação, né? O meu filho é médico, minha filha é advogada, todos os dois tiveram que ir para a faculdade para aprender. Meu filho ficou 7 anos fazendo residência e mestrado em São Paulo, até eu tenho que falar isso aqui. Meu filho chegou ontem de Istambul, no Congresso Mundial de Cirurgia Vascular, e fez uma palestra, apresentou um caso clínico no Congresso Mundial em Istambul. Mas o que ele aprendeu não foi na minha casa, porque eu sou médico, ele aprendeu na faculdade, aprendeu na escola. Então não adianta dizer que é filho de professor, que não vai aprender a ser professor, não vai aprender educação, a não ser educação de pai para filho, mas nunca a educação que o professor Sérgio Magé se preparou para isso. Eu passo a presidência, então, ao deputado Sérgio Magé. Obrigado, doutor Hércules. Agora, com a palavra, nosso querido deputado doutor Hércules, o grande nome da saúde aqui na nossa Assembleia. Da mesma forma, né, não é o fato de que uma pessoa que é filho de médico vai saber sobre medicina, né, por isso. Com a palavra, doutor Hércules. Obrigado, presidente Majeski. E boa tarde a Gisele, agora transmitindo a nossa sessão para a comunidade surda e revezando com a Eliana, as duas moças que estão transmitindo a nossa sessão para acessibilidade, para inclusão da comunidade surda. O Espírito Santo, em 2020, no Espírito Santo, 2020, foram realizados 273 transplantes, 2020. Uma redução de 39% quando comparado ao ano de 2019, quer dizer, no ano anterior. Foram que, na verdade, em 2019, foram realizados 447 transplantes.
atualmente são realizados no Espírito Santo transplante de coração, transplante de fígado, de rim, de córnea, esclera, né? Medula óssea, autólogo e também medula óssea de pessoas aparentadas. Existe no Estado, portanto, 7 serviços habilitados para a realização desse tipo de procedimento, sendo 5 deles por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS, que é o melhor plano de saúde que nós temos, e transplantes são 2 particulares, transplante de córnea. Então, na verdade, é preciso que incentive mais. Dia 27 agora vai ser o dia do doador de órgão, eu tenho uma lei da minha autoria também, para incentivar as pessoas a doar órgão. Mas, presidente Majewski, eu estou muito preocupado com algumas campanhas políticas, muito preocupado mesmo, porque nós estamos vendo que é preciso que haja uma fiscalização mais rigorosa do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Nós estamos vendo alguma campanha absurda. Lá em Vila Velha, professor Majewski, nós estamos vendo uma coisa que eu nunca vi em Vila Velha e nunca vi em outro município, uma campanha tão acirrada com relação a alguns candidatos. São poucos, pelo menos 2 candidatos, que com certeza está havendo abuso de gasto com relação a alguns candidatos. É uma desigualdade muito grande com os outros candidatos, especialmente com esse candidato aqui. Não uso, não quero fundo partidário. Quem quiser usar, que faça uso, mas eu sou contra. E para ser coerente com a minha posição, eu tenho que declarar, eu não posso usar dinheiro de fundo partidário. Eu acho que quase 6 bilhões deveria ter sido usado para a saúde. Nós temos aí uma fila, agora há pouco, nós estamos vendo o deputado Torino falar da fila de pessoal que precisa de cirurgia cardiovascular. Na verdade, isso é devido ao impasse que está havendo. Mas tem outras filas de cirurgia. Vamos ver hoje aqui a questão da regulação para uma consulta de especialidade. A filosofia, o projeto, no papel, é uma beleza. Você vai lá na unidade de saúde, coloca o seu nome lá que você quer consultar com um cardiologista. Que, na verdade, a atenção primária tem que ter um pediatra, um obstetra, que é o mesmo ginecologista, e um clínico geral. São os 3 especialistas que tem que ter na unidade de saúde. Então, não tem um oftalmo, não tem um neurologista. Aí você vai pedir uma consulta, coloca o nome lá, você vai ser chamado. Tem gente que já morreu esperando. Isso não é culpa, não quero culpar ninguém. Mas o menos culpado é o paciente. 2 anos, tem recebido reclamação de 2 anos, 2 anos e meio. Então é preciso que haja um entrosamento maior entre município e Estado para zerar essa fila vergonhosa. Não podemos admitir isso. Mais uma vez, eu não estou fazendo nenhuma crítica, estou trazendo aqui a ansiedade do usuário, a ansiedade do cidadão, né? E que quantos e quantos me procuram e nessa fase de eleitoral, eu não tenho ido atender na minha associação, mesmo porque eu não quero misturar uma coisa com a outra. Se eu for lá atender, vão dizer que eu estou lá atendendo por causa de voto. Não é isso. Estou lá, só ali tem 23 anos. Só ali tem 23 anos. Bota mais 10 de Terra Vermelha, mais 10 de Xuri, são 43 anos. Não é? Então não é da agora, não. Então é preciso que a gente veja, especialmente o Tribunal Regional Eleitoral, o abuso do poder econômico com algumas campanhas. Algumas campanhas que deixam os outros candidatos realmente sem ação. Que quando você chega lá com um carrinho, um somzinho, aí vem um cara com um trio elétrico do tamanho desse plenário aqui. E com um monte de gente, um monte de bandeira, um monte disso e daquilo, e abafa aquele que está
com carrinho de som modesto. É preciso que veja isso, especialmente em Vila Velha. É preciso que o TRE veja Vila Velha. Abuso do poder econômico, e olhe lá se não for dinheiro público também nesse meio. Então, realmente estou preocupado e nós não podemos admitir isso. Mais uma vez, eu quero lembrar a todos com relação ao transplante de órgãos. O deputado Danilo tem feito um trabalho excepcional com relação à cobrança de transplante de córnea. Tem mais de 600 pessoas cegas precisando de um transplante de córnea. E tem gente jogando as córneas, os outros órgãos, debaixo do chão. Então é preciso que você converse com sua família. Olha, se eu sofrer um acidente, se eu morrer de uma doença que não seja uma doença que possa transmitir para os outros através de uma doação de órgão, eu quero ser doador de órgão. Fale com sua família isso, que depois que morrer não tem jeito mais. E 60% das negativas são da família, 60%. Então, esse apelo que eu faço mais uma vez, dia 27 de setembro, é o dia do doador de órgãos, setembro verde, uma lei da minha autoria. Esse mês também tem o setembro amarelo, uma lei da minha autoria, prevenção de suicídio. Tem o setembro dourado, câncer infanto-juvenil, que é uma lei da minha autoria com relação a câncer de criança. É preciso que você observe os seus filhos, se tiver algum nódulo, se a criança estiver ficando pálida, a criança estiver com falta de ar, com inapetência ou falta de apetite. Observe os seus filhos, que você poderá salvá-los se você tiver essa pequena observação, né, do comportamento da criança. A criança não quer estudar, não quer sair de casa, não quer levantar da cama. Então, olhe, vigie seu filho, vigie seus parentes, que é importante. E tem também o setembro azul, inspirado ali na Gisele, que está transmitindo a nossa sessão agora, e na Eliana também, inspirado nas duas moças, duas artistas nossas aqui, que estão transmitindo a nossa fala para a comunidade surda. Então, o setembro azul, a pedido das duas, eu apresentei um projeto de lei para que a comunidade surda possa lembrar, não é comemorar, é lembrar de que a comunidade surda é preciso ser ouvida, precisa ser vista, que precisamos trabalhar com a inclusão. E trabalhar com a inclusão, eu não posso deixar de falar aqui no meu amigo Carlos Aju, que também, depois que ele veio para casa, aqui para a Assembleia, para o meu gabinete, hoje ali no núcleo, muita coisa que mudou. Banheiro acessível, faixa tátil, sessão transmitida de sinais de Libra, e breve nós teremos também elevador sonoro, porque o presidente Érico, a quem eu agradeço, já autorizou que todos os elevadores da Assembleia têm que falar, porque o deficiente visual, pelo alfabeto Braille, ele digita o andar que ele quer. Vamos supor que vai para o 6º andar, mas o elevador parou no 2º ou no 3º. O elevador não fala, aí ele salta ali e fica perdido. Então, parabéns ao deputado, nosso presidente, deputado Érico Musso, por essa conquista indicada pelo meu amigo Carlos Aju. Mais uma vez, além de saúde, 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 inclusão, inclusão e inclusão. Obrigado, devolvo a palavra ao professor Sérgio Magésio. Obrigado, doutor Hércules. Vossa Excelência quer assumir novamente? Então, oi? Mais escrito que pode chamar. Você pode chamar. Capitão Assunção. Ausente. Com a palavra a deputada Janete Sá. Ausente também. Então, nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e os senhores deputados para a próxima, que será ordinária amanhã, a hora regimental, para a qual designo expediente o que ocorrer, ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão,
É a mesma pauta da presente sessão, porque matéria voltada hoje só foi um veto, matéria de fato não votamos absolutamente nada, mais uma vez, infelizmente, né? Então, para amanhã, teremos a mesma pauta da presente sessão. Está encerrada a sessão, uma boa tarde a todos. Você acaba de acompanhar os trabalhos do plenário na tarde desta segunda-feira. Hoje, na ordem do dia da sessão, foi mantido o veto total do governo ao projeto do deputado Bruno Lamas, que trata da atuação de guias de turismo no Espírito Santo. Porém, outros 3 vetos do governo que encabeçavam a ordem do dia tiveram votação adiada. Portanto, a pauta continua trancada aqui na Assembleia Legislativa. Mais informações sobre a sessão de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação, TV Assembleia mais perto de você.